Bem-vindos a mais uma sessão do programa O Sentido das Palavras. Temos vindo nas últimas sessões a abordar a temática do direito à honra das pessoas, ou direito à dignidade das pessoas. Vamos então, hoje, de novo com a Olga da Glória, fazermos o fecho deste capítulo, Olga. Muito bem, muito obrigada, professor Tomás Vieira Mário. Bom dia, auditório, bom dia aos internautas que acompanham o sentido das palavras político e jurídico. Tal como disse o professor Tomás Vieira Mário, vamos dar continuidade mesmo para fecharmos este capítulo que fala sobre a injúria e a difamação. Professor, vou pedir que nos recorde os conceitos difamação e calúnia. O que é? Como de facto temos vindo a dizer, há distinção entre difamar, caluniar e injuriar. Dissemos que existe prática de difamação quando o A fala com o B, falar mal do C. Então há um triângulo em que o A atribui ao C a prática de uma conduta que tira a dignidade à terceira pessoa. Dignidade, o bom nome, pode não ser um crime, pode ser apenas uma conduta que lhe tire o prestígio na sociedade. Também pode ser um crime de que o A acusa o C falando com o B. Aí temos difamação ou calúnia. Portanto, há uma atribuição de uma conduta, há uma atribuição de uma prática, de um ato difamatório ou criminoso que A faz a C falando com o B. Na injúria não se atribui a prática de qualquer fato, apenas se dá qualificações insultuosas a outra pessoa. Apenas insulta a outra pessoa, não diz que fez alguma coisa de errado, ou apenas desqualifica. Um exemplo muito claro: cuspir perante alguém. Você não disse nada, não abriu a boca, só cuspiu perante ele. Isso é uma injúria. Isso mostra que você tem um desprezo com a pessoa, você desqualifica a pessoa, você quer ofendê-la, quer baixar a sua autoestima. Então, é injúria. É minimizar aquela pessoa que está diante. Exatamente, minimizar, desqualificar. E, portanto, é um crime, porque ofende a minha autoestima, quer que eu me sinta mal, me sinta rebaixado. Aliás, Olga disse que esse tipo de práticas é muito comum entre as senhoras. Se injuriam muito, sem palavras, só com a boca, só com gesto, não é? Então, a injúria, essa prática em que não há palavras quase nenhumas, às vezes não há palavras, há só gesto com a boca, com as mãos, que mostra o desprezo que você tem com alguém. E, portanto, estas são crimes contra a honra. Difamação, calúnia ou injúria. Muito bem, professor, muito bem. Eu não vou conseguir aqui defender a classe feminina, estou sozinha aqui. Não, nem sequer é um ataque, é apenas caracterizar as práticas. Ótimo. Sim. E existem consequências. Sim, claro. Existem consequências e é importante que cada um saiba quais são as consequências que podem advir para quem pratica estes atos, a injúria, a calúnia e a difamação. Exatamente. Como sendo crimes, primeiro são crimes particulares, ou seja, são ofensas que não interessam ao Estado, só interessam ao ofendido. Só ele pode ir ao tribunal queixar, porque há práticas que, mesmo que você não queixe, o Estado intervém. Sim. Por exemplo, se você agride alguém, crimes, por exemplo, doença doméstica, por exemplo, sim, já não carece que haja queixa da vítima. Sim, porque é um crime público. Exatamente. Agora, difamação e injúria é particular. Só você é que sente o quanto foi ofendido e pode, portanto, ir queixar.
Na nossa profissão, na nossa mídia, é muito comum. Às vezes são notícias que divulgamos e que acusam alguém prática de algo que tira o seu prestígio. Acusam alguém de desvio de fundos, acusam alguém de prática de algo incorreto ou antiético nas notícias, nas reportagens ou até redes sociais. Professor, e neste caso não se exige a apresentação de provas para quem comete este tipo de crime? E o nome é mesmo esse? Sim. Crime, Sim. calúnia, difamação Sim. e injúria. Como dizia da outra vez, se esses crimes são praticados atingindo vida privada, sim, o juiz não quer provas. Porque diz que não há interesse público em você falar de alguém, sua vida privada. Agora, se a calúnia for feita na sequência de uma prática de um dirigente, que é suspeito de roubo, de corrupção, aí sim você pode apresentar provas. Mas mesmo assim difamou. Sim, mas pode apresentar provas. O juiz aceita provas. Agora, se é vida privada, não há provas. Diz que não há provas porque não há interesse público em você falar de pessoas individuais, como indivíduos. Como eu disse, na minha vida familiar, no meu casamento, nas minhas doenças. Isso não interessa ao público. E isso é muito comum nas redes sociais, no Facebook. Falar do casamento, do divórcio, do namoro, de coisas individuais. Aí onde a lei, de facto, não protege quem pratica. Há consequências, como perguntava a Olga. Consequências é até prisão, até 1 ano de prisão. Ou a pessoa, conforme sente a sua ofensa, ela diz que quer ser indemnizado, porque isso causou-lhe danos psíquicos, perturbou psicologicamente. Ele foi ao médico tratar-se, porque na família houve problemas muito sérios com o nome dele. Então ele vai ao tribunal e pede indemnização. O que pode ser justo. Claro, pode ser considerado justo. Claro, o juiz vai arbitrar esse pedido que ele faz. O juiz dirá, conforme a ofensa, o que você pediu é ou não é justo. E vai deliberar para que quem o ofendeu indemniza o ofendido naquela quantia que o ofendido determinou, o que não exclui a prisão. Então, pode ter pena de prisão e indemnização. As duas penas em simultâneo. Portanto, são práticas muito comuns que existem na nossa sociedade, sobretudo nas redes sociais, em que se acusam pessoas, divulgam imagens ofensivas, expressões ofensivas, que, se o ofendido entender, pode ir ao tribunal e pedir pena de prisão e pedir indemnização. E assim vamos concluir esta matéria, Olga, em que falamos de difamação e de injúria, nomeadamente quando praticada através dos mídias. E aí incluímos redes sociais.